Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente tem uma escolha muito difícil para fazer aqui, uma escolha de Minerva, né? O Cruzeiro tem negociações concretas, né, com dois zagueiros aí que todo mundo já sabe, o Valentim Gomes e o Vitor Gabriel, e a missão do vídeo de hoje é a gente descobrir qual é a melhor opção para o Cruzeiro de Leonardo Jardim. E para isso eu convidei mais uma vez aqui o Caio Fábio para fazer parte dessa jornada. E aí, amigo, tudo bom com você? Qual que é a sua expectativa aí para esse vídeo? Tudo certo, meu amigo Baú. Eu te agradeço aí por mais um convite. Bora lá para esse conteúdo que eu acho que vai render um bom debate, né? São dois zagueiros qualificados, com um perfil interessante para o Cruzeiro, mas para mim tem um que sai à frente. Vamos ver aí se as nossas opiniões vão se encontrar. Bora lá. Eu também tenho o meu preferido, mas se a audiência quiser saber a nossa escolha, tem que ficar até o final do vídeo, né? E claro, se você ainda está aqui, né, já deixa o like no vídeo aí, porque é garantia de conteúdo de primeira qualidade. Bom, primeiro, né, Caio, a gente precisa mostrar para a nossa audiência aqui qual é o objetivo do vídeo, né? É apontar um zagueiro que seja a melhor solução para o Cruzeiro e não necessariamente o melhor jogador, tá? Porque eu acho que o melhor jogador eu acho que a gente meio que concorda quem é, mas não necessariamente é a melhor opção para o Cruzeiro. É isso que a gente vai debater aqui durante o vídeo. Bom, o contexto, né, que o Leonardo Jardim ele quer um zagueiro que seja canhoto, jovem e promissor, né? Ele já falou isso algumas vezes, né, durante algumas coletivas. A gente sabe que é hoje uma deficiência do Cruzeiro. Você concorda que é um setor que o Cruzeiro precisa reforçar? Com certeza, Baú, é um setor carente. Hoje o Cruzeiro conta com somente 3 zagueiros confiáveis, né? Isso é muito pouco pensando na sequência da temporada, que o Cruzeiro tem 2 competições e dentro desses 2 torneios o Cruzeiro tem objetivos grandes, né? Então não dá para contar somente com 3 zagueiros. Hoje o Cruzeiro tem aí Fabrício Bruno, Lucas Vidalba e Jonathan Jesus como defensores que de fato causam confiança ao Leonardo Jardim e ao torcedor, mas é pouco. E aí, quando a gente olha para um zagueiro canhoto, o Cruzeiro só tem um, né? Só tem o Lucas Vidalba. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus são destros. Então, faz total sentido o Leonardo Jardim querer um zagueiro canhoto. E aí, quando ele fala de um zagueiro jovem, promissor, é para ser aquele jogador que chegue com vontade de vestir a camisa do Cruzeiro, com capacidade de gerar retorno técnico para um bom tempo. E aí, quem sabe lá na frente também dá um retorno financeiro. É isso aí. Aí a gente ficaria com uma dupla de zaga redondinha ali, né? Com um reserva que brigaria pela titularidade com o Vidalba e o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno ali pelo lado direito. Com certeza seria uma dupla bem forte para as ambições do Cruzeiro na temporada, que, como você disse, acabou mudando ali com o acerto do time que o Leonardo Jardim proporcionou para a gente, né? Bom, como a gente disse, né? A gente tem duas opções aí que o Cruzeiro hoje busca no mercado, né? O Samuel Venâncio já trouxe essas duas informações para a gente, o HG também já avançou em alguns detalhes aí entre um ou outro jogador, e Valentim Gomes e Vitor Gabriel são os jogadores que a gente vai analisar aqui no vídeo de hoje. É lógico que teríamos outras opções, né, no mercado, inclusive você já chegou até a citar aí no nosso vídeo de quais contratações que o Cruzeiro precisava fazer, mas hoje o que o Cruzeiro tem de avançado são esses dois nomes aqui. Não avançado de negociação, mas um interesse concreto, né? Então, Caio, vamos começar a analisar aqui o Valentim Gomes, né, que já é um conhecido da torcida do Cruzeiro, ele que quase veio aí para reforçando o Cruzeiro no começo do ano, mas que a negociação acabou não andando aí por conta do Vélez, né? É um zagueiro de 21 anos, né, que seu perfil é técnico, ágil, boa saída de bola, agressivo na marcação, né? E aí ele tem esses pontos fortes aqui que eu vou deixar para você comentar, meu. Perfeito, Baú. Então, quando a gente fala dos pontos fortes do Valentim, muita gente pode se espantar nessa questão de experiência, né? Porque, afinal de contas, ele só tem 21 anos de idade. Mas é um cara que já tem um lastro interessante pro futebol e muito por conta da qualidade dele, né? O Valentim tem, por exemplo, uma disputa de Mundial Sub-20 na conta dele e sendo titular
da seleção argentina. Inclusive, ele é visto aí como um possível substituto do Otamendi, né, que está cada vez mais envelhecido, possivelmente não vai passar da Copa de 2026. Aí o Valentim surge como um grande nome a substituir o Otamendi, porque já é visto como um cara maduro para isso, né? Muito por conta do que fez nas seleções de base, principalmente no sub-20, mas aí a gente tem que entrar no ponto do clube também, né? Porque o Valentim já é um campeão argentino, é um campeão nacional, foi assim na temporada passada, onde ele foi titular absoluto daquele Vélez do Gustavo Quinteiros, e até por isso se valorizou muito, né? Chamou a atenção do futebol europeu e é um cara que tem um valor de mercado muito elevado, constantemente nas mais diversas janelas, principalmente desde o início de 2024, o Valentim é assediado por clubes da América do Sul, mas também da Europa. E aí o aspecto de liderança, que é um outro ponto forte do Valentim, que precisa ser mencionado. Ele foi um dos capitães do Vélez na campanha do título argentino. Não era o principal capitão, mas em alguns jogos chegou a ser capitão da equipe e ainda é considerado um dos principais capitães, porque ele tem esse poder de liderança, um jogador de muita personalidade. Então a gente vê aí um pacote completo, pelo menos em termos de pontos fortes, se tratando do Valentim Gomes. Não à toa, ele tem todo o hype em torno dele, que é muito justo. Bom, é isso aí, né? E sem falar na revenda, né? Que é um jogador que tem um mercado muito forte aí na Europa, né? Já os pontos fracos que a gente listou aqui seria o custo, né? E aí o custo também não está ligado só ao custo de aquisição, mas à concorrência, né? O jogador que deseja atuar aí no futebol europeu dentre suas prioridades, né? O Cruzeiro hoje não seria uma prioridade para ele. A adaptação, né? Porque a gente está falando de um futebol de um calendário do futebol brasileiro que o próprio Vidalba, na Samuca TV, pontuou que foi muito difícil para ele se adaptar a questões de viagem. É importante ressaltar que lá na Argentina, né, a grande maioria dos clubes estão na Grande Buenos Aires, então, apesar da Argentina ter ser um país assim um pouco, né, comprido e tudo mais, a maioria dos times estão no mesmo lugar. E aí a adaptação seria um ponto importante, talvez não seja um jogador que desse resultado de primeira como a gente precisaria, né? Outro ponto que não dá para deixar de falar é a questão do joelho dele, né? Ele que não passou aí nos exames do Grupo City, né? Ele já teve a oportunidade de integrar a possibilidade de integrar o Grupo City, mas não passou no exame. Tem um detalhe ali no joelho que não atrapalha o jogador a jogar, mas que estranhamente dá pau nele em alguns exames, né, Caio? Exatamente, Baú. E aí, quando a gente fala do futebol brasileiro, que tem um calendário mais pesado, que tem um claro problema em termos de gramados, isso pode pesar, né? Essa questão do joelho até se encaixa também com a adaptação. O Valentim pode ter uma adaptação mais delicada ao futebol brasileiro, justamente por esse contexto físico, né? É bem verdade que nunca teve nenhum problema mais grave no joelho, já teve sim uma questão constatada em exames, mas dentro de campo é um cara que costuma suportar bem os jogos, que tem sequência. Agora, em um contexto de futebol brasileiro, onde ele vai ser mais exigido não só na parte técnica, mas também na parte física, é um bom ponto, né? E como você disse, é um cara de um custo elevado, porque apesar dos 21 anos de idade, ele já tem uma carreira interessante, né? É considerado, desde o início de 2024, o principal zagueiro do futebol argentino, e a gente sabe como que para tirar grandes promessas do futebol argentino é preciso se desembolsar muita grana, ainda mais se tratando do Vélez, né? Com certeza, meu amigo. Já o Vitor Gabriel, né, também é um zagueiro de 21 anos, joga pelo Internacional, e o seu perfil é um zagueiro físico, bom no jogo aéreo, tem uma leitura defensiva sólida, né? E aí os pontos fortes que a gente pode citar aqui é a questão que ele é um jogador que já está adaptado ao futebol brasileiro, né? Apesar de ser o primeiro ano dele como profissional, ele já está acostumado com a nossa realidade de calendário e tudo mais. Seria um custo menor para o Cruzeiro, né? A gente está falando aí, hoje o Samuel trouxe na live, né, que se fosse um valor ali até 3 milhões de euros,
o Cruzeiro tem o interesse em comprar. O Valentim Gomes, a gente está falando que no mínimo seria o dobro disso, né? Pelo menos para tirar ele do Vélez hoje. E a versatilidade, né? Um jogador que inicialmente ele jogava como lateral esquerdo. E aí seria interessante para o Cruzeiro, porque cobriria uma possível necessidade ali, e não só ele, como o Vidalba também, né? Hoje a gente tem dois zagueiros muito jovens ali, o Kaique, de 22 anos, e o Cauã Prates, de 16. Você adicionando um jogador ali que faz mais de uma função, seria interessante para o Cruzeiro no que diz respeito a elenco, né? E aí, os pontos fracos eu vou deixar para o amigo comentar. Perfeito, Baú. Então, você citou bem os pontos fortes aí do Vitor Gabriel, e aí vale lembrar que ele tá na primeira temporada dele com grande sequência pelo profissional, mas ele já teve algumas aparições pelo profissional por outro clube, que foi o Sport, né? Inclusive, ele teve minutagem aí em Série B de Campeonato Brasileiro, até jogando como lateral esquerdo. Na oportunidade, teve que substituir o Filipinho, titular na posição. Mas entrando a respeito dos pontos fracos do Vitor Gabriel, né? É até complicado falar fracos, mas enfim, é importante que a gente pontue questões que podem de alguma forma complicar essa melhor adaptação do Vitor Gabriel, caso realmente ele seja jogador do Cruzeiro. E É um na cara que tem. verdade, Caio, Giga. só para contextualizar, esses pontos fracos seriam em relação ao Valentim Gomes, né? Não Isso. necessariamente o ponto fraco do jogador. Exato, perfeito, Baú. Então, quanto à questão da experiência, ele é um jogador que tem menos rodagem no profissional do que o Valentim Gomes, bem menos, e é também um cara até então menos exigido. Ele tem os mesmos 21 anos do Valentim Gomes, mas é um cara que na sua carreira enquanto profissional teve mais jogos de Campeonato Gaúcho do que de qualquer outro torneio. É bem verdade, sim, que ele foi muito bem no Campeonato Gaúcho, que o Inter foi campeão e ele foi um dos pilares da equipe, inclusive tendo um grande destaque no Grenal, né, que formou a decisão do campeonato e principalmente no jogo de ida ele foi muito bem. Mas ainda assim é um campeonato estadual. Ele teve alguns minutos na Série A, na própria Copa Libertadores da América, mas é um zagueiro que, sendo um pouco mais exigido, pode sentir mais isso do que o Valentim Gomes, que está plenamente acostumado a disputar campeonatos que façam com que ele venha a render mais. Quanto à questão da revenda, ele é um jogador que pode sim construir uma carreira muito sólida, que pode render um retorno financeiro muito interessante, mas até então tem uma carreira mais modesta do que a do Valentim Gomes. Ele não tem nem um histórico forte de seleção de base, por exemplo. E aí o aspecto físico, Baú, para fechar essa parte dos pontos fracos. O Vitor Gabriel, nessa primeira sequência grande dele como profissional, com a camisa do Inter, passou por duas lesões. Né? Ele acaba não começando o Campeonato Brasileiro, porque sofre uma lesão muscular que tira ele de campo durante algumas semanas. E aí agora ele tá machucado, né? Nesse momento atual ele tá machucado porque na Copa do Brasil acabou sofrendo uma lesão traumática e vai ficar em torno de 2 meses se recuperando. É uma questão que gera um alerta, né? Porque é um jogador que, quando teve mais minutos, quando jogou mais, acabou sentindo mais a parte física. Até que ponto isso pode complicar a carreira do jogador? É claro que ele ainda precisa se adaptar, se ambientar melhor o ambiente do profissional, mas aparentemente tem sentido a parte física, né? Então é algo que o Cruzeiro sim precisa ficar muito atento. Exatamente. Só para complementar uma coisa que você disse, em relação à revenda, outro ponto fraco que eu citaria é que o perfil do Valentim Gomes é muito mais bem visto na Europa, né, do que o perfil do Vitor Gabriel. Talvez em alguns mercados mais alternativos, como, sei lá, a segunda divisão do campeonato inglês, até a própria Premier League, né? Mas aí teria que ser um estouro, né? Um zagueiro muito. Teria que dar um salto muito grande no Cruzeiro. Mas em Portugal esse perfil é mais bem visto, né? Já o Valentim, que é um zagueiro construtor, tem mais mercados disponíveis para ele, principalmente na elite do futebol europeu, né? Porque o zagueiro que sabe sair jogando na construção tem uma certa vantagem. Então vamos para o comparativo direto, né? Que eu acho que a gente vai ter uma noção aqui do que é cada um. Né? O custo, né? Como a gente falou, o Vitor Gabriel custaria pelo menos a metade aí do Valentim Gomes, né? Pelo que a gente tem visto.
O Vitor Gabriel tem uma bola aérea mais forte, inclusive são 3 gols nessa temporada e uma assistência, né? A construção de jogo fica por conta do Valentim Gomes, a agilidade também, já a versatilidade, Vitor Gabriel leva vantagem, né? Como a gente falou, ele pode jogar como lateral esquerdo. O capitão Valentim Gomes, né, exerce uma liderança muito forte no Vélez, inclusive ele já é um dos capitães do Vélez há muito tempo. Eu lembro que o Garcês, né, quando fala dele, já com 17 anos, ele já usava a faixa do Vélez, né? Então ele já tem ali uma vasta experiência. Experiência que também é um ponto forte do Valentim Gomes, jogador campeão nacional, jogador que já jogou Libertadores, já jogou competição de seleção de base, e tem mais jogos como profissional no frigir dos ovos ali, né? A adaptação a gente fica com o Vitor Gabriel, porque ele já está no futebol brasileiro, né? Já jogou, inclusive, por outros clubes, e a revenda Valentim Gomes pelo perfil que a gente traçou ali, né? E o vencedor do comparativo direto é o Valentim Gomes por 5-4, né? Não é uma distância tão grande, o que leva a gente à nossa conclusão final. E aí, Caio, para você, qual é a contratação que você faria para o Cruzeiro nesse momento? Mas antes da gente chegar lá, se você chegou até aqui no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força para a gente, né? Se você quer ver mais conteúdos como esse, então dá essa força para a gente. E agora o Caio Fábio vai dar o seu voto. Perfeito, Baú. Então, deu para a gente perceber, e claro, né, a gente viu muitos jogos dos jogadores, mas diante de tudo que a gente colocou, deu para ficar evidente para todo mundo que são zagueiros de qualidade. O Cruzeiro está aí negociando com jogadores que de fato podem agregar. Qualquer um que vestir a camisa do Cruzeiro vai acrescentar bastante. Me chama a atenção no caso do Vitor Gabriel o ponto da estatura, que é algo que o Leonardo Jardim já falou bastante, né? Ele não é um zagueiro tão alto, mas ele é mais alto do que o Valentim Gomes e tem um jogo aéreo bem interessante. É de fato algo a se pontuar. Talvez seja a valência do Vitor Gabriel que mais me chama a atenção. Agora, no geral, Baú, eu gostaria mais do Valentim Gomes do que do Vitor Gabriel. Acho que são hoje zagueiros de prateleiras diferentes, ambos são bons, mas vejo o Valentim à frente e com mais potencial de ser um titular absoluto da defesa do Cruzeiro, de dar um grande retorno técnico e também um grande retorno financeiro. Então, por conta disso, nos detalhes, mas detalhes para mim que fazem a diferença, eu tenho a preferência pelo Valentim Gomes. Meu amigo, eu acho que a gente concorda que o Valentim Gomes é o melhor jogador, é o jogador mais preparado, mas como eu disse ali no começo do vídeo, né, eu não iria, o nosso objetivo aqui, aliás, a minha escolha, né, não seria pelo melhor jogador, mas que seria o melhor jogador para o Cruzeiro. E hoje, na minha opinião, se fosse no começo do ano, eu traria o Valentim Gomes, tá? Mas hoje, com o Cruzeiro tendo uma zaga ali já adaptada com Fabrício Bruno e Vidalba, eu acredito que o Valentim Gomes viria com o rótulo de titular. E eu acho que isso poderia dar uma quebra na harmonia do Cruzeiro ali, principalmente se ele não dá uma resposta imediata. Tem a questão do preço também, que é um fator relevante. O Cruzeiro já investiu bastante nas últimas janelas aí. E eu acho que dentro daquilo que o Leonardo Jardim procura, que seja jovem, bom e barato, o Vitor Gabriel atende todas essas especificações e não chegaria para ser titular. Ele brigaria pela posição. Eu acho que isso agregaria no que diz respeito à competitividade do elenco e também valorizaria o Vidalba, que tem feito uma boa temporada. Como você bem disse, é no detalhe ali, mas a minha escolha hoje seria o Vitor Gabriel, porque eu acho que faz mais sentido para o momento do Cruzeiro. Embora eu concorde com você, o Valentim Gomes é mais jogador e está mais pronto, mas eu vejo ele talvez com um jogador que ficaria um ano, no máximo um ano e meio no Cruzeiro, e o Vitor Gabriel eu já vejo um jogador que poderia ficar mais tempo ali, e aí a gente poder aproveitar mais dessa adaptação dele, né? Bom, galera, se você não concorda comigo nem com o Caio, né, deixa nos comentários aí a sua opinião. Quem que é a melhor escolha para a zaga do Cruzeiro? Pelo vídeo de hoje é só, galera. Um abraço e até a próxima. Tamo junto, Caio. Tamo junto.